Olá e sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre NumPy. Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre as arrays e sobre alguns dos métodos que permitem que nós combinemos essas arrays. Também vamos falar como acessar valores dessas arrays, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, que é mais interessante, é como que nós podemos acessar valor dessas arrays. Quando tínhamos listas, nós podíamos acessar simplesmente digitando M e botando no colchete, né, o nome da lista e colocando no colchete. No caso das arrays, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode pegar, por exemplo, na array N, pegar 1. Mas olha que interessante. Quando a gente faz isso, a gente vai retornar a primeira linha, a segunda linha, nesse caso, da array, a linha de índice 1. Quando a gente tem essa array, a gente permite agora utilizar índices multidimensionais, múltiplos índices, certo? Então, como ela é uma array que tem 2, 1, 1 na primeira linha e 0, 1, 0 na segunda linha, certo? Lembrando que aqui é a transposta dela, então se a gente pega o n, né, int n, a gente tem a array aqui. Se a gente pega a transposta dela, o que a gente tem? Se a gente coloca n1, a gente pega a primeira linha inteira. Entretanto, se eu quiser pegar só o elemento 2, eu tenho que fazer o quê? 0, 0. Eu posso passar 2 índices. E aí eu consigo pegar só um elemento. Perfeito? Então, acessar esses valores é uma maneira, existem essas possibilidades. Se eu quiser acessar só a linha, eu vou ter que colocar o quê? Primeiro índice é linha, segundo índice coluna. Mas eu posso querer dizer, digamos assim, eu quero a coluna, eu quero a coluna inteira, a primeira coluna. Então, eu vou pegar isso daqui e 2. Então, eu peguei basicamente a primeira coluna, certo? Primeira coluna. Aí, se eu quiser a segunda coluna, eu coloco o índice 1. Se eu quiser a terceira coluna, eu coloco o índice 2. O que significa o 2 pontos? O 2 pontos significa que eu quero pegar todos os elementos daquela dimensão. Então, isso é muito interessante, por exemplo, quando eu tenho essa necessidade de selecionar elementos somente em uma coluna, em uma linha. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma imagem RGB, ela tem 3 canais. Então ela vai ter, digamos assim, que é uma imagem de Full HD, 1080 por 720 por 3, que tem, ela é basicamente uma camada de 1080 por 720 somente com a cor vermelha, outra camada de 1080 por 720 somente com a cor verde e a terceira camada de 1080 por 720 somente com a cor azul. Então, eu posso pegar cada uma dessas camadas, ou seja, cada um desses canais, separadamente utilizando essa maneira. Vamos ver um exemplo? Eu posso dizer assim, vamos chamar de mg igual np ponto. Vamos colocar arrange, né? E aí nós vamos utilizar para gerar os valores. Seriam 720, vamos colocar uma imagem menor, 640 vezes 480 vezes 3. Então vamos colocar RGB. E olha que coisa legal. Eu posso dizer que eu quero essa imagem. Se eu colocar isso daí só, vamos ver qual é o que vai dar. Ele vai me dar esse valor grandão, certo? Então ele vai ser uma linha basicamente. Você vê que ele colocou os 3 pontos aqui, porque é 0, 1, 2 até 921.597, 921.598 até o final. Como que eu faço para isso daqui ficar no formato como se fosse uma imagem? A gente coloca ponto .reshape. E aí eu coloco o formato que eu quero. O formato que eu quero, a gente não precisa colocar como dupla, mas é recomendável, mas vamos colocar aqui sem, só para vocês verem. Eu quero 640, 480 e 3, certo? Então, agora ele está com esse formato. Essa é a minha imagem. Como é que é essa imagem? Qual é a forma dessa imagem? Vamos passar um pouquinho aqui, só para visualizar essa imagem. matplotlib.pyplot asplt. Então, plt.inshow img. Então, isso seria uma imagem mais ou menos assim, certo? A gente está com o valor RGB inválido, mas eu posso colocar aqui, só para a gente ter um valor válido, eu posso colocar img dividido por
max e mg. Só para algo... Vamos dividir todos os valores por esse daqui, certo? Então, basicamente, ela seria uma espécie de degradê, assim, como você pode ver, né? Isso seria a nossa imagem, certo? Do Matplotlib. Então, voltando aqui somente a isso, como é que eu posso acessar só uma das camadas dessa imagem? Então, para acessar só uma dessas camadas, eu teria, se eu quiser só a camada vermelha, mais essa e 0, certo? Então, a minha primeira dimensão seria número de linhas, a segunda dimensão, número de colunas, certo? E a terceira dimensão, o canal. Então, todas as linhas, todas as colunas, só o canal 0. Então, seria isso daqui, certo? E aí eu posso pegar todas as linhas, todas as colunas, só o canal 1. E assim sucessivamente, certo? Então, a gente tem essa possibilidade. Dando prosseguimento, o que a gente pode fazer também com as arrays? A gente pode empilhar elas e a gente pode concatenar elas. A primeira maneira seria np.concatenate, certo? E a gente pode pensar assim, vamos criar a array, np_array como n, que ela vai ser 1, 2, 3, certo? E vamos criar a np_array, que ela vai ser o nosso 4, 5, 6, para a gente ter essa facilidade. Se eu colocar np.concat n, tem que ter a concatenate, e a gente coloca uma listinha com as nossas... Basicamente eu vou pegar m e vou colocar n logo em seguida, certo? Nesse caso, para ficar em ordem, teria que ser nn. Ok? Perfeito. Agora, a gente vai pegar a nossa próxima opção, que seria np.vstack. O vstack, ele vai pegar essas minhas matrizes e vai concatenar ela verticalmente, certo? Então, eu teria uma em cima da outra, ok? Eu poderia também ter a hstack, que eu vou concatená-las horizontalmente. Nesse caso, o resultado é a mesma coisa que a concatenação. Se eu quisesse, por exemplo, se eu tivesse vários vetores, né, vamos transpor as duas matrizes, eu conseguiria fazer o hstack, vamos ver, eu conseguiria colocá-los como se fosse uma coluna, né? Vamos ver aqui, o hstack. Ah, tá, ok. Eu teria que pegar para colocá-las como coluna, eu teria que colocar reshape, certo? Aqui é um dos pontos. Seria 3 linhas, uma coluna, certo? E aqui eu teria que dar o mesmo reshape. Quando você tem só um vetor, a transposição não dá o mesmo efeito. Então a gente teria que colocar aqui o reshape. Ele passa a ter, ao invés de ser uma linha e 3 colunas, ele passa a ser 3 linhas e uma coluna. Então a gente daria um hstack. Nesse caso, ele ficaria como se tivesse o vstack que a gente deu antes, transposto. Perfeito. Dando prosseguimento, o que nós podemos fazer com isso daqui? Nós temos simplesmente o np.stack. No np.stack, a gente passa a lista de arrays. E a gente pode especificar em qual eixo que nós queremos fazer esse stack. No caso, se a gente colocar eixo 0, seria o eixo das nossas linhas, ou seja, a gente coloca uma linha a mais. No eixo 1, seria o eixo das colunas, né? Então, a gente poderia fazer isso de uma maneira mais simples. Olha, eu quero concatená-las como colunas. Então, essas são as 3 formas que a gente pode utilizar, né? Que seria o concatenate, o vstack, o hstack e o stack, para poder combinar essas matrizes. E lembrando que a gente também pode acessar os valores dessas matrizes utilizando os nossos índices, né? A gente pode colocar, vamos colocar aqui só para não esquecermos. A gente pode acessar utilizando vários índices, inclusive o 2 pontos, que é
uma indicação de que eu quero toda aquela dimensão, ok? Na próxima aula, nós vamos agora finalizar a nossa parte sobre NumPy. Até mais!